tudo bem? Já tá com o teu material organizado para a aula 31 de língua portuguesa? Imagino que sim. Já com as mãos higienizadas e o material todo organizado, lembra que eu sou a professora Alessandra. A nossa aula é de língua portuguesa e nós estamos falando das reinações de Narizinho. Lembrou? Ótimo. Então pega o seu caderno e hoje eu vou precisar que você mantenha ele sempre pertinho de você porque nós vamos fazer algumas anotações, ok? Então primeiro, já coloca a data de hoje, a aula 31 de língua portuguesa. Deixa o caderno bem fácil, já o seu lápis também ou caneta para você poder registrar rapidamente e eu vou te indicar toda vez que você precisar fazer um registro. Combinado? Vamos só lembrar o que a gente estava vendo na aula passada. A gente leu o primeiro capítulo das Reinações de Narizinho, em que a gente conheceu essa personagem, a protagonista da história, a personagem principal, que é a Narizinho. E nós soubemos já de algumas informações a respeito do lugar onde se passa a história, como é que é construída essa narrativa. Mas vamos ver alguns detalhes importantes? Então, olha lá comigo. Na descrição da cena em que a Narizinho vai, tem os lugares que ela gosta muito de visitar do sítio, então ela vai até o ribeirão que passa ali perto. Então, tem ali, todas as tardes, Lúcia toma a boneca, você sabe qual que é a boneca, lembra? E vai passear à beira d'água, onde se senta na raiz de um velho ingazeiro para dar farelo de pão aos lambaris. Eu coloquei ali em destaque a palavra ingazeiro para você ver que é aquela árvore que está representada na imagem. Ali ela está à beira de um rio também. Assim a gente consegue visualizar melhor a cena. Eu acredito que você já conseguiu até voltar para a história, né? Só de visualizar esse pedacinho. Outro trecho. Não há peixe do rio que a não conheça. Assim que ela aparece, todos acodem numa grande faminteza. Você percebeu a palavra faminteza, que eu também destaquei no trechinho ali? É uma palavra diferente, né? O autor, Monteiro Lobato, trata desses neologismos, que são palavras novas, inventadas. Olha que imagem bonita ele consegue construir com o uso dessa palavra, faminteza. Você consegue identificar a que se refere a palavra faminteza? Se os peixes estão ali louquinhos para comer os farelos de pão, eles estão famintos, né? Então, por isso a faminteza. Que bonito que ficou desse jeito, né? É uma boa construção. Na literatura, no uso dessa linguagem literária, podem aparecer algumas construções como essa. São bem bonitas, é bem importante a gente estar super atento para perceber todas elas. Vamos ver um pouquinho mais das descrições daquele capítulo que nós vimos na aula passada. Tem algumas comparações que o autor faz. Vamos olhar bem de perto. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar. Suas águas muito apressadinhas e mexeriqueiras. Olha que bacana a comparação que o autor faz. Vamos olhar ali mais de pertinho. Aquela leitura de lupa que eu já te ensinei a fazer. Lembra dela, né? A gente vai olhar bem de perto nos detalhes do texto. Então, a gente já conheceu a história de uma maneira mais ampla. E agora, no detalhe, a gente vai perceber. O que as águas têm que permitem essa comparação? O autor pode falar que elas são apressadinhas e mexeriqueiras. As águas têm pressa? Elas são mexeriqueiras, as águas? Que interessante, né? Mas ajuda a construir essa imagem, porque elas estão passando muito rapidamente. Mexeriqueiras, porque elas ficam pulando pelas pedrinhas. Lembra que tinha esse trechinho também que a gente lia na história? Que ela ia passando por todas as pedrinhas? Ajuda a construir a imagem. Por isso que é tão importante a gente ter essa leitura bem de pertinho.
Vamos ver mais uma comparação. Olha lá. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de retrós preto e sobrancelhas tão lá em cima, que é ver uma bruxa. Está comparando a imagem da Emília com a de uma bruxa. Nesse sentido, de uma bruxa feia. Então, por isso permite que o autor faça a comparação. Vamos olhar bem de pertinho lá de novo. Então, veja, que é ver uma bruxa. Não é uma forma que a gente use tanto, né? O que ele quer dizer pra gente, na verdade? Que as sobrancelhas da boneca são tão lá em cima, fica tão feio que parece que a gente está vendo uma bruxa feia nesse sentido. É essa comparação que tá falando, que a boneca não é tão bem construída quanto essa que tá aqui comigo, né? Então, vamos lembrar disso e a gente vai ter que perceber bem. Viu como é importante a gente ter esse olhar mais de pertinho para entender melhor o texto? E vamos para uma última comparação que o autor faz na descrição da própria personagem Narizinho, personagem principal. Ele diz que ela é morena como o jambo. E você sabe o que é jambo? É essa fruta aqui. O que será que tem? Vamos olhar de pertinho. O que será que essa fruta tem que permite que a gente faça a comparação com uma menina? Ela é morena como o jambo. E o jambo é moreno necessariamente? Vamos pensar bem. Olha lá na imagem da fruta. É até meio avermelhada. É uma importante comparação que se faz. Olha que bonito dizer que ela tem uma pele num tom moreno, mas até meio avermelhado, assim como essa fruta, assim como o jambo. Não é bonita? É uma descrição muito bonita. A linguagem literária traz muito dessas descrições pra gente. Muito legal a gente conseguir observar todos os detalhes. Antes de a gente voltar para a história das reinações de Narizinho e ouvir um próximo capítulo, eu quero que você saiba de algumas curiosidades a respeito deste livro. Você já conhecia alguma coisa a respeito deste livro? Dá uma olhadinha aí. O primeiro esboço de Reinações de Narizinho foi feito em um caderno, no qual Monteiro Lobato escreveu, com um lápis, a história de Nenê e seu irmão Joãozinho, que vão pescar no riacho do sítio onde moram. Mais tarde, Nenê sonha que um dos camarões pescados por eles é um rei, Dom Cascudo, que a leva a passear em seu palácio submerso. Veja, esse foi o primeiro esboço da história. Não era nem Narizinho, era Nenê e o irmão dela, Joãozinho. A gente viu algumas semelhanças já com esse primeiro capítulo que a gente leu, mas tem algumas informações aqui. Será que vai acontecer isso aqui que a gente acabou de ver na história também? Olha o que é importante a gente saber. Aqui o esboço foi feito a lápis num caderno, assim como a gente faz as nossas histórias. Eu, quando eu tinha um tempinho, às vezes eu escrevia alguma coisa no meu caderno. Eu acredito que você também faça isso. E veja que um importante escritor da literatura brasileira, como Monteiro Lobato, também fazia assim. E dali surgiu um livro tão importante quanto esse. Vamos ver mais algumas curiosidades. Olha lá. Na época em que Monteiro Lobato começou a escrever As Aventuras de Narizinho, um dos livros de sucesso entre as crianças era Contos da Carochinha, de 1894, de Figueiredo Pimentel. Na verdade, Figueiredo Pimentel reuniu essas histórias que são os Contos da Carochinha. Que bacana, né? Você sabe que tem várias histórias muito conhecidas nossas que estão nesses Contos da Carochinha. Pode ser que alguma pessoa mais velha que more com você já tenha falado disso. E é uma história lá da Carochinha, para se remeter a uma história muito antiga, e assim como essas. Da mesma forma que aqueles contos clássicos que nós estudamos no comecinho das nossas aulas, lá nas aulas de número 1, 2, 3,
Lembra delas? A gente falava dos contos clássicos e falamos da Bela Adormecida e da Branca de Neve. E esses contos da Carochinha são também tão antigos quanto. Olha lá. Aqui eu tenho a capa desses contos da Carochinha. Livro para crianças. Olha a reunião do Figueiredo Pimentel. Pensa em 1894. Olha que capa diferente. E aqui uma capa mais moderninha. Essa é uma nova edição. É o mesmo livro com as mesmas histórias, só atualizadas para nossa ortografia vigente, que é a que está agora. Bem bacana, né? Então a gente sabe que o Monteiro Lobato lia essas histórias aí também. Será que ele pode usar algumas dessas histórias para colocar no seu livro também? Lembra que eu tinha falado para você que essa história, As Reinações de Narizinho, era um livro recheado com muitas outras histórias? Será que tem alguma história da Carochinha ali? Vamos descobrir logo logo. Outra curiosidade. Uma das grandes diversões infantis, no começo da década de 1920, era ir ao cinema. Os filmes eram mudos e em preto e branco. Um dos ídolos da criançada era Tom Mix, nome artístico de Thomas Hezekiah Mix, de 1880 a 1940. Ator norte-americano que costumava interpretar o papel de cowboy em filmes de faroeste. Olha só, ele morreu em 1940, então faz tempinho já, né? E naquela época as pessoas iam pro cinema para assistir um filme que não aparecia nem o som, né? Era um cinema mudo, na verdade não aparecia a voz, né? Então eram só as imagens e em preto e branco ainda. Mas você já deve ter visto filmes de faroeste, onde tinham cowboys. Eu acho que você já conseguiu perceber mais ou menos de que estilo a gente está falando. E olha aí o Tom Mix para você dar uma olhada. Se você não viu exatamente esse personagem, deve ter visto outros que foram assim nesse mesmo estilo. Então, é mais uma importante dica que a gente tem para saber que tipo de histórias aparecem lá nas Reinações de Narizinho também. Vamos ficar atentos a isso. Vamos a mais uma curiosidade, olha lá. Um trecho de A Menina do Narizinho Arrebitado. Lembra que esse foi o primeiro título dado para essa história? Foi lido na primeira transmissão oficial de rádio no Brasil, em 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro. Em maio de 1945, iniciou-se a transmissão de uma adaptação do livro. Olha que legal, foi lido no rádio, na primeira transmissão, que bacana, para inaugurar o canal. Muito legal, né? E eram as telenovelas que a gente podia ouvir. Era radionovelas, na verdade, porque eram no rádio. Que bacana. Então era uma história de que todo mundo gostava pelo visto, não é? Vamos saber um pouquinho mais. Já a primeira adaptação para a TV de Reinações de Narizinho e de outros livros infantis de Monteiro Lobato foi realizada por Tatiana Belink e Júlio Gouveia em 1951 na TV Tupi. Olha que bacana. Do rádio teve tanto sucesso que quando foi para a TV também escolheram essa história e outras do Monteiro Lobato. E aí a gente fica conhecendo com as versões do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o que a gente vai saber agora. Em 1977 estreou em uma emissora de TV o Sítio do Pica-Pau Amarelo, transmitido em capítulos diários até 1986. Uma segunda versão do seriado foi ao ar entre 2001 e 2007. E aí, algumas pessoas que são mais velhas que você, que moram na sua casa, podem até já ter assistido, tá? E é muito bacana a gente ver a construção dos personagens num novo modelo, um pouquinho mais atual, mas a história ainda era aquela do Monteiro Lobato, que ainda está nesse livro que a gente está vendo agora. Vamos olhar para o livro com um pouquinho mais de cuidado. Veja o sumário desse livro para a gente saber quantas histórias aparecem. Olha lá. Esse é o sumário do livro. Olha quanto! A gente está lá no comecinho, Narizinho Arrebitado, e a gente leu
O primeiro, que é Narizinho. Você viu quantas histórias tem dentro de cada um daqueles capítulos? São muitos. Olha só, aqui é o índice de uma outra versão do livro, que eu mostrei para vocês que eu tenho 3 capas diferentes. Mas aqui a gente também pode saber que cada conjuntinho ali é um capítulo, ó, por exemplo, Narizinho Arrebitado, e daí tem vários subcapítulos dentro. E aqui um mais resumidão, que é daquela versão menorzinha que a gente tem. E aí tem só o título dos capítulos de forma mais geral. E a gente tá vendo a parte Narizinho Arrebitado ainda. Vamos olhar então mais de perto esse sumário e ver todos os capítulos e suas subdivisões. Olha lá. Então, primeira parte, Narizinho Arrebitado. Tem todas as partes dentro deste capítulo do Narizinho Arrebitado. A gente tem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o próximo. Depois é o Marquês de Rabicó. O Casamento de Narizinho. Aventuras do Príncipe e o Gato Félix. São essas as partes. Veja que a gente está só no comecinho. Narizinho Arrebitado. E a gente já leu Narizinho. Agora, o próximo que a gente vai ler na aula de hoje é Uma Vez. Nós ainda dessa parte vamos ouvir a Costureira das Fadas e a Pílula Falante. Já fique ligado para saber o que mais a gente vai conhecer só dessa primeira parte por enquanto. Mas a história toda do livro, os capítulos não param por ali. Tem mais uma grande parte. Olha lá comigo. Cara de Coruja, o Irmão de Pinóquio, o Circo de Cavalinhos, Pena de Papagaio e o Pó de Pirlim-Pim-Pim. Você já ouviu falar no Pó de Pirlim-Pim-Pim? Eu quero que você preste atenção neste capítulo que eu coloquei detalhado com todos os subcapítulos dele, que é o Cara de Coruja. E eu coloquei de propósito para você ver quantas histórias estão ali dentro. Olha só, Cinderela, Branca de Neve, Pequeno Polegar, Barba Azul. Você conhece o Barba Azul? Temos outros convidados também, né? E outras histórias. Mas veja que temos muitas histórias conhecidas por nós também. É bem interessante para a gente conhecer como é que elas estão ali dentro das reinações de Narizinho. Mas a gente estava vendo que o nosso capítulo da aula de hoje, que nós vamos ouvir, chama-se Uma Vez. Que tipo de história você acha que pode ser contada? Essa expressão, uma vez, faz parte, em geral, de que tipo de histórias? Lembra que eu falei para você ficar com seu caderno na mão, porque agora eu vou precisar que você, a cada momento em que eu te chamar de novo, você vai ter que fazer uma anotação bem simples no caderno. Mas não se preocupe que eu vou te explicar direitinho. Por enquanto, eu quero que você ouça a história, deixe a sua imaginação voar e escuta comigo. Eu vou trazer para você essa história contada com uma participação mais do que especial. Veja quem vai contar essa história pra gente. Olha lá. Olá, eu sou a Bruxa Guinevere e hoje eu vim aqui não para contar uma história, mas para ler uma história fabulosa, cheia de encantos. Essa história se chama Uma Vez e era do livro das Reinações de Narizinho, escrito por Monteiro Lobato, ilustrações de Fendi Silva. Estão prontos? Preparem-se, se acomodem bem nas cadeiras e vamos viajar. 1, 2, 3, começou Era uma vez. Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, Lúcia sentiu os olhos pesados de sono. Deitou-se na grama com a boneca no braço e ficou seguindo as nuvens que passeavam pelo céu, formando ora castelos, ora camelos. E já ia dormindo, embalada pelo mexerico das águas, quando sentiu cócegas no rosto. Arregalou os olhos. Um peixinho, vestido de gente, estava de pé na ponta do seu nariz. Vestido de gente, sim. Trazia casaco vermelho,
cartolinha na cabeça e guarda-chuva na mão, a maior das galantezas. O peixinho olhava para o nariz de Narizinho com rugas na testa, como quem não está entendendo nada do que vê. A menina reteve o fôlego de medo de o assustar, assim ficando até que sentiu cócegas na testa. Espiou com o rabo dos olhos. Era um besouro que pousara ali, mas um besouro também vestido de gente, trajando sobre casaca preta, óculos e bengala. Olha que legal a participação que a gente tem na nossa aula, não é o máximo? Bom, a bruxa Guinevere parou num momento bem importante para que a gente possa imaginar o que vai acontecer na história. Lembra que o teu caderno devia estar prontinho ali, porque nós vamos levantar algumas hipóteses sobre o que pode acontecer na história. Então, tá na hora de você dar o seu palpite e eu vou te ajudar. Então, pega lá seu caderno, por enquanto, anota assim. Número 1. Vamos combinar desse jeito. Você vai colocar só o número da questão e a resposta que você acha. Se é letra A ou letra B. Sempre vai ser assim, somente 2 opções. Combinado? Então, o que você acha que vai acontecer? Lembra que parte da história que a bruxa Guinevere parou de contar pra gente poder pensar. Olha lá, o que você acha? O besouro e o peixinho começam a brigar em cima do nariz de Narizinho? Você acha que é isso? Se você acha, marca lá a letra A. Ou você acha que o peixinho é, na verdade, um príncipe que estava com as escamas lascadas? E aí, se você acha que é isso, é a letra B. O que você acha? Marca bem rapidinho a letra. E agora, vamos lá. Você vai continuar ouvindo essa história, soltando as asas da imaginação, deixando o encantamento entrar aí na sua cabeça para você pensar e continuemos ouvindo a bruxa Guinevere contar pra gente. Lúcia imobilizou-se ainda mais. Tão interessante estava achando aquilo. Ao ver o peixinho, o besouro tirou o chapéu, respeitosamente. Muito boas tardes, senhor príncipe, disse ele. Viva mestre Cascudo, foi a resposta. Que novidade traz vossa alteza por aqui, príncipe? É que lasquei 2 escamas do filé e o doutor Caramujo me receitou ares do campo. Vim tomar o remédio neste prado, que é muito meu conhecido, mas encontrei cá este morro que me parece estranho. E o príncipe bateu com a biqueira do guarda-chuva na ponta do nariz de Narizinho. Creio que é de mármore, observou. Os besouros são muito entendidos em questões de terra, pois vivem a cavar buracos. Mesmo assim, aquele besourinho de sobrecasaca não foi capaz de adivinhar que qualidade de terra é aquela. Abaixou-se, ajeitou os óculos no bico, examinou o nariz de Narizinho e disse: muito mole para ser um mármore. Parece antes um requeijão. Muito moreno para ser um requeijão. Parece antes uma rapadura, volveu o príncipe. O besouro provou a tal terra com a ponta da língua. Muito salgada para ser rapadura. Parece antes... Mas não concluiu, porque o príncipe o havia largado para ir examinar as sobrancelhas. Serão barbatanas, mestre Cascudo? Venha ver. Por que não leva algumas para os seus meninos brincarem de chicote? O besouro gostou da ideia e veio colher as barbatanas. Cada fio que arrancava era uma dorzinha aguda que a menina sentia. E bem vontade teve ela de o espantar dali com uma careta.
mas tudo suportou, curiosa de ver em que daria aquilo. Deixando o besouro às voltas com as barbatanas, o peixinho foi examinar as ventas. Que belas toucas para uma família de besouros! Exclamou. Por que não se muda para aqui, mestre Cascudo? Sua esposa havia de gostar desta repartição de cômodos. O besouro, com o feixe de barbatanas debaixo do braço, lá foi examinar as toucas. Mediu a altura com a bengala. Realmente são ótimas, disse ele. Só receio que more aqui dentro alguma fera peluda. E para justificar-se, cutucou bem lá no fundo. Sai fora, bicho imundo! E agora, o que será que acontece? Você já tentou imaginar, com essa cutucada que deu ali, o que será que vai acontecer? Então vamos lá. Essa é a nossa segunda parte, nosso segundo palpite. Então anota lá, número 2. E vamos ver o que você acha que vai acontecer. Lúcia espirra e Mestre Cascudo foge de medo da fera espirradeira. Você acha que é isso? Então anota a letra A no seu caderno. Ou você acha que Lúcia espirra e os dois bichinhos pedem ajuda a seus amigos para amarrarem a menina gigante? É a letra B. E aí, o que você acha? Já marcou? Vamos descobrir agora. Conta pra gente, bruxa Guinevere. Não saiu fera nenhuma, mas como a bengala fizesse cócegas no nariz de Lúcia, o que saiu foi um formidável espirro. Achei! E os dois bichinhos, pegos de surpresa, reviraram de pernas para o ar, caindo um grande tombo no chão. Eu não disse, exclamou o besouro, levantando-se e escovando com a manga a cartolinha suja de terra. É, sim, ninho de fera, e de fera espirradeira. Vou-me embora. Não quero negócios com essa gente. Até logo, príncipe. Faço votos para que sare e seja muito feliz. E lá se foi, zumbindo que nem um avião. O peixinho, porém, que era muito valente, permaneceu firme, cada vez mais intrigado com a tal montanha que espirrava. Por fim, a menina teve dó dele e resolveu esclarecer todo o mistério. Sentou-se de súbito e disse: Não sou montanha nenhuma, peixinho. Sou Lúcia, a menina que todos os dias vem dar comida a vocês. Não me reconhece? Era impossível reconhecê-la, menina. Vista de dentro da água, parece muito diferente. Posso parecer, mas garanto que sou a mesma. Esta senhora aqui é a minha amiga Emília. O peixinho saudou respeitosamente a boneca. E em seguida apresentou-se como príncipe escamado, rei do reino das águas claras. Príncipe e rei ao mesmo tempo, exclamou a menina batendo palmas. Que bom, que bom, que bom! Sempre tive vontade de conhecer um príncipe rei. Conversaram um longo tempo e por fim o príncipe convidou-o para uma visita ao seu reino. Narizinho ficou no maior dos assanhamentos. Pois vamos e já, gritou, antes que tia Anastácia me chame. E lá se foram os dois de braços dados como velhos amigos. A boneca seguia atrás sem dizer palavra. Parece que Dona Emília está emburrada, observou o príncipe. Não é burro não, príncipe. A pobre é muda de nascença. Ando à procura de um bom doutor que a cure. Há um excelente na corte, o célebre doutor Caramujo. Emprega umas pílulas que curam todas as doenças, menos a gosma dele.
Tenho a certeza de que o Dr. Caramujo põe a senhora Emília a falar pelos cotovelos. E ainda estavam discutindo os milagres das famosas pílulas quando chegaram a certa gruta que Narizinho jamais havia visto naquele ponto. Que coisa estranha! A paisagem estava outra. É aqui a entrada do meu reino, disse o príncipe. Narizinho espiou com medo de entrar. Muito escura, príncipe. Emília é uma grande medrosa. E agora? A gente está diante da porteira lá de entrada do reino do príncipe escamado. Que reino é esse, você sabe? Já sabe, né? Mas a Emília, de acordo com a Narizinho, é uma grande medrosa. O que será que vai acontecer? Vamos anotar lá no caderno. É o nosso terceiro palpite. Anota lá, número 3. E aí, o que você acha? Você acha que Narizinho deixa a Emília na porta de entrada e a boneca encontra o Doutor Caramujo? Se você acha isso, marque A no seu caderno. Agora, se você acha que o príncipe escamado usa uma lanterna bastante peculiar para clarear o caminho, marque letra B. Anote o seu palpite e vamos ver se ele se confirma ou não. Vamos pedir para a bruxa Guinevere contar o resto pra gente. Vamos lá? A resposta do peixinho foi tirar do bolso um vagalume de cabo de arame que lhe servia de lanterna viva. A gruta clareou até longe e a boneca perdeu medo. Entraram. Pelo caminho foram saudados com grandes marcas de respeito por várias corujas e numerosíssimos morcegos. Minutos depois, chegavam ao portão do reino. A menina abriu a boca admirada. Quem construiu este maravilhoso portão de coral, príncipe? É tão bonito que até parece um sonho. Foram os pólipos, os pedreiros mais trabalhadores e incansáveis do mar. Também meu palácio foi construído por eles, todo de coral rosa e branco. Narizinho estava tão de boca aberta quando o príncipe notou que o portão não fora fechado naquele dia. É a segunda vez que isto acontece. Observou ele com cara feia. Aposto que o guarda está dormindo. Entrando, verificou que era assim. O guarda dormia um sono roncado. Esse guarda não passava de um sapão muito feio, que tinha o posto de major do exército marinho. O major agarra e não larga mais. Recebia como ordenado 100 moscas por dia para que ali ficasse de lança em punho. Capacete na cabeça e espada na cinta, sapeando a entrada do palácio. O major, porém, tinha o vício de dormir fora de hora e pela segunda vez foi apanhado em falta. O príncipe ajeitou-se para acordá-lo com um pontapé na barriga, mas a menina interveio. E aí, pessoal, o que vocês acham que a Narizinho vai fazer? A Narizinho interveio, ou seja, ela vai fazer alguma coisa. O que será que ela vai fazer? Pega lá seu caderno e anote seu próximo palpite. Palpite de número 4. Olha lá, o que você acha? Narizinho propõe fazer um trote com o major agarra e não larga mais. Se você acha isso, marque letra A. Agora, se você acha que Narizinho pede que Príncipe Escamado não seja tão rude com o major, marque letra B. O que será? Vamos descobrir. Eu preciso que você continue ouvindo a história com bastante atenção, que você solte as asas da imaginação e a bruxa Guinevere conta pra gente o que acontece. Não ainda. Tenho uma ideia muito boa. Vamos vestir este sapo de mulher para ver a cara dele quando acordar.
e, sem esperar resposta, foi tirando a saia da Emília e vestindo-a, muito devagarinho, no dorminhoco. Pôs-lhe também a touca da boneca em lugar do capacete e o guarda-chuva do príncipe em lugar de lança. Depois que o deixou assim transformado numa perfeita velha coroca, disse ao príncipe: "Pode chutar agora." O príncipe, zás, pregou-lhe um valente pontapé na barriga. Gemeu o sapo, abrindo os olhos ainda cego de sono. O príncipe engrossou a voz e ralhou: "Bela coisa, major! Dormindo como um porco e ainda por cima vestindo de velha coroca? Que significa isso?" O sapo, sem compreender coisa nenhuma, mirou-se apatetadamente num espelho que havia por ali. Que situação, não é mesmo? Ai, ai, ai! E agora? Bom, a gente viu o que aconteceu já com o Major agarra e não larga mais. Mas e agora? Diante dessa situação, ele acordou assim. E o que aconteceu depois disso? Vamos marcar o nosso quinto palpite. Olha lá. E agora o Major coloca a culpa no espelho, dizendo que ele é quem estava mentindo? Ai, ai, o espelho mentindo? Ou o Major diz que foi um castigo que recebeu da fada do sono por ele ter dormido? Ai, o castigo. Que será? Marque A se você acha que ele colocou a culpa no espelho, ou marque B se você acha que ele diz que foi um castigo da fada do sono. Vamos descobrir já já, porque você vai continuar ouvindo essa história com a bruxa Guinevere. E botou a culpa no pobre espelho. É mentira dele, príncipe. Não acredite. Nunca fui assim. Você, de fato, nunca foi assim, explicou o Narizinho. Mas como dormiu escandalosamente durante o sono, a fada do sono o virou em velha coroca. Bem feito. E por castigo, ajuntou o príncipe, está condenado a engolir 100 pedrinhas redondas, em vez das 100 moscas do nosso trato. O triste sapo derrubou um grande beiço, indo muito jururu encorujar-se a um canto. 1, 2, 3. Acabou o Era Uma Vez. E se vocês quiserem saber mais, aqui tem fabulosas histórias. Um grande beijo da bruxa Guinevere. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. E aí? Agora a gente já sabe tudo o que aconteceu, porque assim que a gente deu o nosso palpite, a bruxa Guinevere já contou pra gente o que acontece. Mas eu quero ver se você tinha acertado tudo lá no seu caderno. Vamos ver como é que ficou o seu registro? Vamos conferir então. O número 1, a resposta era a letra B. O peixinho é, na verdade, um príncipe que estava com escamas lascadas. Ele tinha sido tratado pelo Dr. Caramujo, lembra? Importante personagem que a gente vê na sequência. A número 2, como é que ficou? Era a letra A. Lúcia espirra e Mestre Cascudo foge de medo da fera espirradeira. Foi engraçada essa parte, né? Correr de medo da fera espirradeira. Vamos ver a 3. B. Príncipe Escamado usa uma lanterna bastante peculiar para clarear o caminho. E a boneca Emília não ficou mais com medo. Será que era ela mesma que estava com medo? Bom, mas eles conseguiram entrar. Vamos ver como é que ficou a 4? Era a letra A. Narizinho propõe fazer um trote com o Major agarra e não larga mais. E ele apareceu daquele jeito, vestido de velha coroca. Ficou engraçado, não ficou? E a gente até descobriu que Narizinho estava fazendo algumas reinações no sentido de ser uma menina levada, nesse caso. Então a gente já sabe um pouquinho do que são as reinações dela, não é?
E a questão número 5, a resposta era a letra A. O Major coloca a culpa no espelho, dizendo que ele é quem estava mentindo. Foi muito engraçado isso, não foi? Ele, se olhar no espelho, não se reconheceu daquele jeito de velha coroca e disse que era mentira do espelho. Quem falou da fada do sono e de um possível castigo foi a Narizinho, para justificar a peraltice dela, né? Vamos agora fazer novas conexões. Na aula passada, a gente ouviu uma importante interpretação musical que o Fábio Elias fez da música do Saci Pererê. Agora que a gente já conhece um pouquinho dessa personagem tão importante que é protagonista do livro Reinações de Narizinho, a gente vai ouvir uma interpretação musical muito linda da música da Narizinho. Então, tem a interpretação feita no piano pelo Rafael e a voz da Adriana. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre estes dois artistas e a gente vai falar desse processo todo da interpretação. O Rafael me contou que é bem difícil, você precisa estudar bastante. Ele é professor de música, então ele sabe muito bem que tem que estudar todas as notas, tem que entender muito bem, e eles estudaram bastante essa letra de música especificamente para preparar esse vídeo só para você. Olha que legal! Vamos ouvi-los com atenção, então. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos, uma fada brasileira de agrados e castigos, sonhando abrir a porta das águas claras, um céu de estrelas marinhas, um chão de conchas raras. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos, uma fada brasileira de agrados e castigos, uma aranha sobe e desce, veste o seu vestido com as cores do perdido, felicidade brilhante. Oh, 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 narizinho, narizinho, na, na, na. Oh, narizinho, sonha, sonha com amigos, uma fada brasileira de agrados e castigos, a boneca já falante lhe foge entre os dedos, nasce o pesadelo de acordá-la sempre antes. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos, uma fada brasileira de agrados e castigos, os heróis de outras histórias, tão cansados e inocentes, vão deixar as suas glórias pra viver junto da gente. Narizinho, narizinho, na, 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 na. Lindíssima essa interpretação musical, não é mesmo? Espero que você tenha gostado muito. Na próxima aula, nós vamos ver todos os detalhes dessa letra de canção, associá-la melhor à literatura, que é o que estamos estudando, e saber um pouquinho mais sobre as Reinações de Narizinho. Até lá!